Cristo à minha frente, Cristo à minha retaguarda, Cristo ao meu lado direito, Cristo ao meu lado esquerdo, Cristo em todos os sentidos e direções. Cristo nos olhos daqueles que me veem, Cristo nos ouvidos daqueles que me ouvem, Cristo na boca daqueles que falam de mim, Cristo na cabeça daqueles que pensam em mim, Cristo nos corações daqueles que me governam, Cristo na eternidade, que assim seja. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui à Casa de Nelo, Centro de Radiação Mental Rogério Vilares, com muita alegria, sempre, né? A gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente tem de vir nessa casa maravilhosa, que só de entrar aqui a gente já se sente muito melhor. E hoje vou comentar rapidinho, no final da história vocês vão entender o que eu vou querer dizer, mas eu vou comentar sobre o poder da oração, tá? E de algumas orações que a gente tem. Assim, a gente vive, né, com pessoas que estão em vários graus de evolução, né? A gente vive com pessoas que não acreditam em Deus, né? No dia a dia, na rua, a gente encontra com pessoas que não acreditam em Deus, a gente encontra com pessoas que até acreditam em Deus, mas não colocam em prática, por opção, não colocam em prática os seus ensinamentos, que estão muito ligados à materialidade, né? A gente encontra com pessoas que acreditam em Deus e já colocam mais em prática, fazem alguma coisa, e a gente convive com pessoas que efetivamente não só acreditam em Deus, como tentam exercer, né? Tentam fazer o que Deus, né? O que Jesus falou pra gente aqui na Terra. Nós que estamos aqui nessa casa somos um exemplo. Sendo assim, a gente está sujeito na nossa vida a diversas situações, desde as mais situações complicadas, desde as mais simples até as bem complicadas, não só de relacionamento com as pessoas, mas de provas, né? Porque a gente não veio aqui a passeio, né? A gente veio aqui para evoluir, e para evoluir a gente vai ter que passar pelas provas, né? E assim, um jeito muito, e assim, Deus através do Mestre Jesus, de outras pessoas que trouxeram outras orações, Ele nos ensinou, Ele nos deu um instrumento para que a gente não perca o foco, né? Para que quando acontecer alguma situação dessa na vida da gente, alguma situação que a gente esteja, né? A gente estava comentando aqui agora, uma situação que você começa a pensar demais, que você não acha a resposta, que você começa a ficar preocupado demais, Ele deu um instrumento para a gente poder se acalmar, para a gente poder raciocinar de forma clara e para se comunicar com Ele, que é a oração. É a oração. A hora que a gente estiver em qualquer situação da nossa vida, estiver preocupado, tiver alguma coisa que está esperando acontecer e não aconteceu, né? A gente usa a oração. É o nosso jeito de conversar com Deus. E a gente tem orações que foram feitas justamente para isso. Por exemplo, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o reino espiritual. Amém. Nessa oração, a gente está pedindo, rogando a Nossa Senhora que nos auxilie não só na nossa vida aqui, como na nossa vida lá. A gente está pedindo, por favor, auxilie a gente. Uma oração dessa, seguida do pedido efetivo que a pessoa quer, tem um poder inimaginável. As pessoas não sabem o poder que tem essa oração. Essa que eu acabei de fazer no começo aqui, que o Alexandre, a primeira pessoa que eu ouvi fazer essa oração foi o Alexandre, aqui nessa casa. Cristo à minha frente, Cristo à minha retaguarda, Cristo ao meu lado direito, Cristo ao meu lado esquerdo, Cristo em todos os sentidos e direções. Cristo nos olhos daqueles que me veem, Cristo nos ouvidos daqueles que me ouvem, Cristo na boca daqueles que falam de mim, Cristo na cabeça daqueles que pensam em mim, Cristo nos corações daqueles que me governam, Cristo na eternidade. Essa é uma oração, eu particularmente faço diariamente, não só uma vez por dia. Ela cria uma barreira de energia
e de proteção para a gente, né? Através da nossa fé, do nosso pensamento positivo, da imposição do nosso pensamento positivo, quando a gente faz oração de coração, entendendo o que a gente está falando na oração, ela traz uma proteção absurda. Às vezes a gente nem percebe, porque a maioria das pessoas fazem oração, repete rapidinho, né? Então assim, a oração Ave Maria, não lembra nem o que falou, não lembra nem do que começa, Ave Maria cheia de graça, já está no final, já se perde no meio, porque já está pensando em outra coisa. Então a gente reza rapidinho, fala, rezei. A oração é para rezar com o coração, é para rezar para entender o que a gente está falando, o que a gente está pedindo. O Pai Nosso, né, que é a oração a básica, né, aquela que Deus, através do Mestre Jesus, deixou para a gente. Olha a profundidade do Pai Nosso, se a gente parar para rezar calmamente. Pai Nosso que estais nos céus. Deus, você é onipresente, onipotente, você é tudo para mim. Santificado seja o vosso nome. Significa amai a Deus acima de todas as coisas. Também significa amai ao próximo como a si mesmo. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deus, eu coloco minha vida, tudo da minha vida nas suas mãos. Que seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu, porque a vossa vontade é perfeita. E a minha vontade, limitado a esse corpo físico que a gente tem, porque a gente está limitado, o nosso espírito está limitado a esse corpo físico. A gente esquece o que a gente já fez antes, né? Justamente para a gente poder acertar sem saber o mérito que a gente teve ou o prejuízo que a gente causou, né? Nem os ônus nem os bônus. E a gente deixa nossa vida nas mãos de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por favor, meu Deus, me dê trabalho, me dê o sustento, me dê o pão nosso, me dê a comida para eu colocar na minha casa. Perdoai as nossas ofensas, por favor, porque todo mundo que faz alguma coisa errada, pede, por favor, meu Deus, para que perdoe, né? Isso é natural, é instintivo. Só que a grande coisa está, assim como nós perdoamos, que é a sequência, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A gente quer ser perdoado rápido e demora para perdoar os outros. A gente quer ser perdoado rápido e fica com mágoa dos outros. Toda vez que encontra a pessoa que te fez aquela coisa, eu perdoei você, mas toda vez que encontra uma pessoa, olha para a cara dela, lembra, porque vem na cabeça, é o subconsciente. É o subconsciente de cada um de nós. A hora que você olha, acaba vindo na cabeça. Só que aí a gente tem o livre-arbítrio de afastar aquilo e falar, não, está perdoado, já foi, eu não vou ficar pensando nisso. E uma hora aquilo vai sumir. Ou a gente tem o livre-arbítrio de alimentar aquela mágoa. E toda vez que você olha para a pessoa, você lembra daquilo, pô, mas você me fez aquilo naquele dia. 10 anos atrás, você nunca mais encontrou a pessoa. Quando você encontra com a pessoa, olha, você me fez aquilo, se você soubesse. Ou seja, a gente não está perdoando como gostaria de ser perdoado. Então isso é um grande exercício diário que a gente tem, né? De toma uma fechada na rua. A gente dirige, quem dirige aqui em São Paulo sabe que você tanto toma uma fechada como às vezes você dá a fechada nos outros sem querer. Então não tem jeito, não adianta ficar nervoso porque está dirigindo, não adianta ficar sair xingando as pessoas, não adianta ficar desejando mal para os outros porque alguém te fez alguma coisa. Se você quer perdoar, quer ser perdoado, né, rápido por Deus, você tem que perdoar da mesma forma. Então é bem que deixar para lá mesmo. Aconteceu, se aconteceu, vamos pensar da melhor forma possível para perdoar. Aconteceu porque a pessoa tinha que servir de instrumento para eu aprender alguma coisa, e ela nem vai lembrar de mim depois, fez aquilo, nem vai lembrar de mim depois, e mesmo que ela tenha feito por um sentimento que não é bom, né, para me magoar, me prejudicar, ela ainda não está preparada para entender que não tem que fazer isso com os outros, e eu já estou preparado para entender que eu tenho que perdoar. Porque a responsabilidade da gente, né, daqueles que acreditam em Deus e tentam seguir os ensinamentos de Deus e do Mestre Jesus, por incrível que pareça, ela é maior, muito maior, né? Está até na Bíblia, está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela é muito maior do que aqueles
que mesmo que acreditem não sigam, ou do que aqueles que nem pensam nisso, porque a gente já teve acesso a isso, a gente já teve acesso a essa informação, a gente já teve acesso a esse ensinamento, e a partir do momento que você aprende as coisas que você é ensinado em uma coisa, você passa a ter responsabilidade de exercitar aquilo todos os dias. Então a nossa responsabilidade ainda é maior, né? Eu brinco com esse tipo de coisa, lógico que é brincadeira, mas tem um filme do Homem-Aranha, não sei se alguém assistiu, que o tio dele, né, fala para ele assim, olha, quanto maior o poder que você tem na mão, maior é a tua responsabilidade. Com a gente é a mesma coisa, quanto maior é o nosso conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. Quanto mais a gente conhece da lei de Deus, da lei de Jesus, do Mestre Jesus, a gente tem mais obrigação ainda de perdoar mais rápido do que a gente é perdoado até. A gente tem que ir exercendo isso. É fácil? Lógico que não. Se fosse fácil, todo mundo fazia e estava tudo lindo. Não é fácil. A gente vive num mundo ainda, nosso planeta está em transformação, a gente vive num mundo que é de expiações e provas, né? Daqui a pouco ele vai se transformar num mundo que o bem vai prevalecer sobre o mal, as coisas vão dar uma amenizada, vão dar uma melhorada, mas a gente está em fase de transição e a gente convive com isso todos os dias. Sabe? Então a gente tem que ter esse discernimento e tem que entender que fazer isso também é colocar as coisas na mão de Deus. Deus não criou a gente para sermos carrascos, para sermos vingadores. A gente não precisa vingar ninguém. Para fazer as coisas certas, para ser honesto, fazer as coisas certas, você não precisa vingar as outras pessoas. Se alguém fez alguma coisa errada, a gente também não é ninguém para julgar quem fez essa coisa errada. A gente simplesmente vai falar assim, para mim está errado, eu não vou fazer igual. E quem vai julgar, quem vai resolver é Deus. Eu costumo falar para os meus filhos, você pode falar o que você quiser, você pode falar para mim, você pode falar para qualquer um, eu posso falar o que eu quiser para você, para qualquer um. Só que no fundo eu vou me acertar com Deus, você vai se acertar com Deus, a gente não vai se acertar com mais ninguém, a gente vai se acertar com Deus, porque Deus é aquele que a gente não esconde nada. Deus sabe tudo que eu estou pensando, Deus sabe tudo que eu estou sentindo, eu não consigo esconder nada dele. Então eu vou me acertar com Deus. A minha responsabilidade, maior do que com qualquer pessoa que eu convivo, é com Deus, é comigo mesmo. Eu sou um ser individual. Todos aqui somos seres individuais. A gente tem missões coletivas? Tem, mas nós somos seres individuais. A minha obrigação primeira, lógico que eu tenho que tratar todo mundo bem, tenho que ser honesto, amar a todos, etc e tal, mas a minha obrigação primeira é com a minha evolução. E não é assim, eu trato todo mundo bem para evoluir. Não, não é isso que eu estou dizendo. A gente trata todo mundo bem, tem que tratar todo mundo bem porque é nosso dever. Como é dever dos outros fazer isso com a gente, só que a nossa evolução, ninguém faz pela gente. Ninguém. Minha mãe está aqui, minha mãe me ensinou as coisas, mas ela não pode me obrigar a evoluir. Eu vou evoluir se eu quiser. Se eu não quiser, livre-arbítrio. Minha mãe não consegue me obrigar a evoluir. Por mais que minha mãe me ensine e me dê o exemplo, ela não consegue me obrigar a seguir o exemplo. Eu vou seguir pelo meu livre-arbítrio. Todo mundo é assim, né? Então, seguindo, né, a oração para a gente terminar. E não nos deixeis cair em tentação, pelo amor de Deus, porque as tentações estão aí a cada passo, né? E a gente tem que se manter sempre no foco, manter a nossa ligação mental, nossa ligação de coração com a corrente espiritual e com os ensinamentos da corrente espiritual, porque o que a gente quer é o final da oração, né? Mas livrai-nos de todo mal, por favor, amém. Né? Então a gente tem esses instrumentos, né, de oração, que é o que nos ligam com a corrente espiritual, com Deus, com o Mestre Jesus. A gente tem. Então assim, quando a situação apertar, quando sentir uma tristeza, quando sentir ficar agitado, sabe? Ou começar a pensar, ou começar a vir na sua cabeça, olha, isso aqui é assim, será? Para em algum lugar, se der para sentar nesse lugar, senta, se der para fechar os olhos, fecha os olhos, se não der para fechar os olhos, se estiver dirigindo, for no meio do trânsito, desliga o som do carro, fica em silêncio 2 minutos, 1 minuto, conversa com Deus, reza, usa essas orações, coloca nas mãos de Deus. Deus, eu coloco nas suas mãos a solução dessa minha situação, a solução perfeita para essa minha situação. No final, tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no final.
E assim, a gente vem nessa casa, a gente vai repetir sempre, a gente vem nessa casa, faz as nossas orações, as nossas mentalizações, né? Deseja o bem para os outros, o bem acaba voltando para a gente por acréscimo, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, mas a gente vai ter as nossas provas do mesmo jeito, porque são as coisas que a gente já escolheu quando veio para cá. A gente já escolheu tudo isso lá, a gente não lembra, mas já escolheu. A gente vai ter que passar pelas situações, e vamos passar por todas elas sempre com muita fé, porque uma hora vai dar certo. Se não deu, é porque ainda não chegou no final. Tá, gente? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Vamos, até me alonguei um pouquinho, vocês me desculpem. Olha, agora nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos todos sentar com as costas retas na cadeira, as mãos nos joelhos, os pés bem plantados no chão. Vamos fazendo respirações profundas, pausadas. Vamos acalmando o nosso corpo, acalmando os nossos pensamentos. Cada um de nós vai imaginar que tem uma mochilinha branca, né? E a gente deixa ali fora. Nessa mochilinha a gente deixa todas as situações das nossas vidas, né? E a gente pega depois, quem quiser pega depois, na hora que sair daqui. E essa hora agora da nossa mentalização e nossa hora de espiritualização é um horário nosso e a gente tem que aproveitar ao máximo, tá, gente? Tranquilo. Tranquilo. Só se ela falou que o microfone está fora. Vocês estão me escutando bem, né? Aí no fundo estão me escutando bem? Tranquilo? Vocês estão me escutando? Tem um microfone que você... Não precisa, amor. Estão me escutando. Estão me escutando? Então vamos lá. Está ótimo, som. Então vamos lá. Glorifiquemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, em todos os seres e em todas as coisas. Saudemos a corrente espiritual desta casa, nossos guias e mestres, em especial ao Sr. Nelo, a quem entrega o comando deste trabalho. Vibremos saúde para o nosso corpo e paz para o nosso espírito, para que possamos ser sempre instrumentos úteis na prática do bem. Mentalizemos o globo azul anil com a palavra Pax em dourado no centro e vibremos para o nosso planeta, para a humanidade e para todo o universo harmonia, amor, verdade e justiça. Para a diretoria desta casa, que sempre nos acolhe com muito amor, com muito carinho, vibremos saúde, paz, grandes realizações e intuição divina. Para todos os frequentadores desta casa, aqui presentes, nos seus lares, todos os seus familiares, vibremos saúde, paz, prosperidade, grandes realizações, e que seus bens, quer sejam materiais ou espirituais, se multipliquem abundantemente. Para os nossos pais, nossos
queridos e amados pais, se eles estiverem no mundo material, vibremos que eles tenham sempre saúde, paz, conforto, prosperidade, que eles possam conviver sempre com a família e servir sempre de exemplo para os mais novos do que nós precisamos fazer na vida. E se os nossos pais já se encontram no reino espiritual, vibremos que eles fiquem sempre com Deus, sigam seus caminhos de luz branca fortíssima, evoluam sempre cada vez mais. Abençoados sejam os nossos pais. Esposas presentes, vibrem para os vossos esposos, esposos presentes, vibrem para as vossas esposas, noivos, namorados, podem fazer a mesma mentalização. Que todos os casais vivam sempre um amor infinito, com companheirismo, respeito, que nas vezes em que for necessário saibam renunciar às coisas que não interessam, e que, o mais importante, saibam se perdoar todas as vezes que for necessário. Amor infinito para todos os casais. Para os nossos filhos, netos, afilhados, sobrinhos, para todas as crianças e jovens de todo o Brasil e de todo o mundo. Mentalizemos eles aqui nessa casa conosco. Que a corrente espiritual os auxilie nas suas caminhadas aqui na Terra. Que eles tenham sempre bastante saúde, sejam pessoas honestas, verdadeiras, estudiosas, trabalhadoras. Que eles consigam exercer as suas capacidades plenas, sejam sempre um dos grandes de hoje e um dos grandes do amanhã. Abençoados sejam os nossos filhos, netos, afilhados, todas as crianças e jovens de todo o Brasil e todo o mundo. Para todos os nossos amigos e seus familiares, vibremos que eles tenham sempre bastante saúde e consigam alcançar sempre todos os seus intentos. E se por acaso ainda existe alguém que não o considera como amigo, vibre para que essa pessoa tenha sempre bastante saúde, sucesso, prosperidade, grandes realizações. Que essa pessoa seja feliz, siga seu caminho de luz sempre em paz e permita que você também siga seu caminho de luz sempre em paz e seja muito feliz. Para os nossos irmãos desaparecidos, vibremos para que eles consigam retornar aos seus lares, ou ao menos enviem notícias tranquilizadoras para suas famílias. Para os nossos irmãos que se encontram encarcerados, vibremos para que eles conheçam os ensinamentos do Mestre Jesus, que eles coloquem em prática esses ensinamentos, que eles consigam se arrepender, se regenerar, se desenvolver, se espiritualizar, que eles sejam tratados da forma adequada para que eles possam se regenerar, sejam tratados com carinho e respeito, e que ao saírem dos presídios, eles consigam trabalhos dignos e consigam dar o sustento para eles e suas famílias de forma digna.
Para os nossos irmãos viciados em geral, seja qual for o vício, vibremos para que a corrente espiritual lhes traga a cura, que eles possam retornar ao convívio dos seus familiares e retomar o curso normal das suas vidas. Curados são todos esses nossos irmãos. Para todas as crianças, jovens, adultos, idosos, abandonados, desabrigados pelas ruas, vibremos para que eles sejam recolhidos e levados para os locais adequados. E que, chegando nesses locais, eles recebam higiene, remédios, alimentos, roupas limpas, agasalhos, cobertores, sejam tratados com carinho, amor e respeito, e que esses nossos irmãos sejam reinseridos na vida em sociedade. Para as instituições que acolhem os nossos irmãos que se encontram doentes, que se encontram abandonados, desabrigados, nossos irmãos que possuem necessidades especiais, vibremos para que sejam colocados nos seus caminhos tudo o que eles necessitarem de ordem material e pessoal para que eles possam cumprir as suas missões sociais tão relevantes. Para os nossos irmãos ricos e ainda materialistas, vibremos para que eles tomem consciência da responsabilidade das missões que assumiram, que eles façam circular seus bens, que eles criem novos negócios, gerem empregos, paguem remunerações adequadas para os seus funcionários e também que eles auxiliem o maior número de instituições sociais possível, porque fora da caridade não há salvação. Para os nossos irmãos que se encontram em situação de pobreza, vibremos que eles tenham fé em Deus, amor ao trabalho e humildade. Força, coragem para passarem por essas provações. E que esses nossos irmãos consigam oportunidades de emprego, consigam trabalhos dignos e consigam dar o sustento para eles e para suas famílias de forma digna. Prosperidade para a pobreza em geral. Agora nós vamos fazer uma vibração para os nossos irmãos que se encontram doentes, cujos nomes estão sobre esta mesa, cujos nomes estão na lista de recuperação aqui dessa casa, para todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram doentes, que vierem nas suas cabeças, ou que se encontram doentes em quaisquer lugares do mundo. Mentalizemos uma luz alaranjada fortíssima que vai saindo dessa casa e vai encontrando todos esses nossos irmãos, levando para cada um deles saúde, renovações de células físicas e mentais, fé, paciência, resignação, amor, levando a cura. Curados estão todos os nossos irmãos que se encontravam doentes em quaisquer lugares do mundo.
para os nossos irmãos desencarnados, nossos parentes, nossos amigos, aqueles que nos acompanham, nos protegem, irmãos desencarnados que cruzaram ou ainda cruzarem os nossos caminhos, aqui presentes, ou que já se encontram nas várias moradas do reino espiritual. Vibremos para que eles aceitem a doutrinação das forças brancas do espaço, que eles sigam seus caminhos de luz branca fortíssima, sejam, quando necessário, levados para as casas de recuperação, sejam curados, que todos eles evoluam, que eles recebam infinita luz crística, entendimento e espiritualidade. Infinita luz crística para todos os nossos irmãos desencarnados. Amor crístico infinito para todos os nossos irmãos desencarnados. Vamos agora pedir o auxílio da corrente espiritual para fazermos uma visita ao nosso lar e depois ao nosso local de trabalho. Podemos pedir o acompanhamento do integrante da corrente espiritual. Chegando no nosso lar, mentalizem a porta se abrindo, adentrem ao vosso lar e mentalizem: Deus está dentro do meu lar, Jesus está dentro do meu lar, a corrente espiritual está dentro do meu lar, as forças brancas do espaço estão dentro do meu lar. Uma luz branca vai percorrendo todos os espaços do vosso lar, vai passando por todas, pela sala, quartos, banheiros, escritório, áreas, cozinha, despensa, áreas comuns, garagens, vai passando por todas as pessoas que lá residem, vai limpando a tudo e a todos. No nosso lar, a saúde, a harmonia, entendimento, diálogos acertados, muito amor e todo o conforto material que precisamos. Abençoado seja o nosso lar. Agora vamos fazer a mentalização para o nosso local de trabalho, o local de trabalho dos familiares que vocês desejarem, que vierem às suas mentes. Chegando nesse local de trabalho, vibremos: Deus está dentro do meu local de trabalho, Jesus está dentro do meu local de trabalho, a corrente espiritual está dentro do meu local de trabalho, as forças brancas do espaço estão dentro do meu local de trabalho. Dessa vez é uma luz azul fortíssima que vai percorrendo o vosso local de trabalho, vai passando por todos os espaços, salas de reunião, almoxarifados, refeitórios, garagens, vai passando por todas as pessoas que lá trabalham, vai limpando a tudo e a todos. No nosso local de trabalho, a prosperidade, iniciativas novas com êxito, companheirismo, todos trabalhando, visando a melhoria das condições de vida de todos que lá trabalham, das condições do próprio empreendimento. Prosperidade para o nosso local de trabalho. Abençoado seja o nosso local de trabalho. Vibremos também para que os nossos irmãos que se encontram empregados permaneçam empregados, que os nossos irmãos desempregados consigam empregos com salários dignos, mesmo que não sejam nas suas áreas específicas de atuação, e que todos os nossos irmãos aposentados recebam aposentadorias e reajustes dignos por toda uma vida de trabalhos dignos prestados.
Agora, todos nós vamos servir como instrumento para a corrente espiritual fazer a fluidificação das águas. O nosso pensamento tem força, tem poder. Mentalizemos os recipientes de água aqui neste local, nos seus lares, nos seus locais de trabalho, nos lares das pessoas que vierem às vossas mentes. Que a corrente espiritual coloque em toda a água mentalizada neste momento os fluidos energéticos e magnéticos necessários para uma cura, para uma graça, para a realização de um pedido. Fluidificada está toda a água mentalizada neste momento, neste trabalho. Que assim seja. Agora é o momento do vosso pedido. Destes muito, podeis pedir o que quiseres. Criem um quadro mental no qual cada um de vós agradece ao Mestre Jesus pela realização plena de cada um dos vossos pedidos. Vamos todos colocar os nossos pedidos nas mãos do Mestre Jesus. Realizados estão todos os vossos pedidos, justos e honestos, na medida da fé e do merecimento de cada um de vós.
assim seja. Agora é o momento do nosso passe magnético. Vamos manter as costas retas nas cadeiras, as mãos nos joelhos. Se quiserem fechar seus olhos. Mentalizem um campo florido, flores perfumadas, um céu azul, um sol brilhante, um riacho, uma cachoeira, o Mestre Jesus ao centro, estendendo as mãos sobre as vossas cabeças. Vai descendo pelo topo das vossas cabeças uma luz azul prateada fortíssima, que vai percorrendo todos os vossos corpos, vai passando pelas células, ossos, órgãos, músculos, chakras, e vai restabelecendo a plenitude das suas funções. Todos vós agora sois uma luz azul brilhante fortíssima. E neste momento eu rogo a Deus e a Jesus e a corrente espiritual que façam do meu pensamento a força, do meu coração e do meu corpo um instrumento para a realização deste passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. E cada um de vós vai levar dessa casa tudo aquilo que veio buscar, como a saúde, a paz, o entendimento, a harmonia, o amor, a luz e a fé. Em nome de Deus. Que assim seja. Mentalizemos mais uma vez o globo azul a mil com a palavra Pax em dourado no centro e vibremos para toda a humanidade, para que todos nós propaguemos sempre a harmonia, o amor, a verdade e a justiça. Que todos nós respeitemos sempre uns aos outros, nos amemos mutuamente, nos ajudemos mutuamente. Que todos os seres humanos respeitem a natureza e aprendam com ela própria como ela deve ser preservada, sempre cada vez melhor. Que todos os seres humanos conheçam os ensinamentos do Mestre Jesus e possam colocar em todos os dias das suas vidas sempre em prática esses ensinamentos. Suprema
Agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos nossos guias e mestres, a corrente espiritual dessa casa, ao Sonelo, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui presentes, por mais essa oportunidade de realizarmos esse trabalho maravilhoso, e declaro encerrado o nosso trabalho. Que assim seja.